tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso painel Bancos no Caminho do ESG para promover a cidadania financeira no Brasil. Eu tenho a honra e o prazer de receber essas três mulheres incríveis que são uma inspiração para o mercado, tanto de tecnologia quanto o mercado financeiro. E uma responsabilidade, né? Que eu confesso que eu estou até nervosa. Mas vamos começando aqui o nosso painel, gente. A pesquisa que a Febraban lançou recentemente, essa semana, e ela comenta o quanto a tecnologia é importante para que as ações ESG dos bancos aconteçam. Dos três pilares, dois deles utilizam tecnologia demasiadamente. No primeiro pilar, para poder construir produtos e serviços muito mais inclusivos e mais limpos e sustentáveis. E o segundo, nas ações diretas e indiretas que todo o ESG precisa e todo o ecossistema também precisa. Vou começar pela Tânia. Tânia, conta pra gente o que a Microsoft está fazendo nesse sentido, como vocês estão atuando nessas duas frentes. Bom, boa tarde a todos e todas, prazer enorme estar aqui. Bom, a gente fala no ESG amplo e a tecnologia vem para nos apoiar a fazer com que cada empresa entregue o seu compromisso, quer seja ambiental, social e de governança. Quando a gente olha para o setor financeiro, a gente tem entregas e soluções específicas baseadas na inteligência artificial, onde a gente ajuda a instituição na sua jornada de governança, na sua jornada antifraude, na parte de proteção cibernética. Então, tem todo um lado onde a tecnologia, aliada e apoiada aqui por IA, ajuda as instituições a se protegerem e manterem o padrão mais elevado quando se fala em ética, código de conduta. Quando a gente vai para o ambiental, tem um aspecto de um player como a Microsoft, que tem compromissos elevadíssimos com relação à mitigação do seu impacto ambiental. Vamos falar de redução das emissões de carbono, a gente acaba transferindo toda esse nosso compromisso para os nossos clientes. Então, o que significa isso? Nós temos o compromisso de ser net zero em carbono até 2030 e negativar emissões históricas até 2050. Para isso, todos os nossos data centers até 2025 já vão estar rodando alimentados por energias renováveis. Então, eu consigo fazer uma calculadora de CO2 e mostro para vocês que levando seus workloads para a nossa nuvem, eu consigo mostrar o quanto vocês estão reduzindo nas suas emissões de carbono. Fora o nosso compromisso de mitigar as nossas emissões históricas, e nós temos feito compras de carbono, tem um projeto muito bacana de compra de créditos de carbono, são milhões de toneladas de crédito de carbono que estamos comprando, através do projeto Captura de Carbono, que apoiando projetos de reflorestamento, e temos dois projetos aqui no Brasil, um com a Green, outro com a Moonback, recém-anunciados. E tem muitos outros aqui no pipe. E tem o pilar social. E quando a gente fala de ESG, a gente vê muita atenção ao G e ao E. O E é muito falado, principalmente para o Brasil, né, que pode sim ser um líder de uma economia verde, e o S fica, às vezes, meio esquecido. Então, o que a gente pode falar do S e o que a Microsoft vem oferecendo e como que ela faz a parceria aqui com as instituições financeiras? Um ponto importantíssimo é a inteligência artificial endereçada à inclusão das mulheres. Então, a gente tem programas de formação e capacitação de mulheres. A gente tem a inteligência artificial para inclusão de pessoas com deficiência. Então, temos vários. E aqui tem um case que nós apresentamos com a B3. Então, um exemplo claro dentro do segmento, que é como você coloca a inteligência artificial empoderando os nossos colaboradores. E tem um depoimento lindo de um profissional com deficiência visual da B3, mostrando o quanto aquela plataforma, a nossa IA, o nosso copiloto, não só permitiu que ele fosse mais produtivo, mas permitiu que que trouxesse uma satisfação pessoal pela realização do aumento da capacidade de entrega dele. Nós temos projetos também, em parcerias com diferentes instituições, de investimento de venture capital corporativo
para startups só de mulheres. Nós, mulheres, somos poucas nas lideranças das grandes organizações, nem se fala no setor financeiro, mas nós não recebemos investimentos nas nossas startups. E aí a gente recebe menos de 3% do capital disponível em Venture Capital do mundo. Pensando nisso, nós criamos um VC corporativo e chamamos nossos parceiros e clientes para investir intencionalmente em startups fundadas ou gerenciadas por mulheres. E um outro projeto bacana de inclusão, que a gente vê como inclusão social, um projeto tecnológico de inclusão social, é o próprio Drex, que a gente tem feito um trabalho super bacana junto com o Banco Central de aprovação da arquitetura. Tem vários desafios aqui de privacidade de dados e escalabilidade. E do ponto de vista técnico, nós conseguimos endereçar. Mas quando a gente olha lá na frente o potencial do Drex de conectar e desintermediar cadeias de fornecimento, conectar, vamos pensar num pequeno produtor rural, lá no meio do país ou numa região remota da Amazonas, eu consegui conectar esse produtor com um provável cliente do outro lado do planeta, eu estou trazendo desenvolvimento econômico e inclusão social. Então, esses são alguns exemplos que nós temos hoje, não são exemplos de futuro ou planos de negócio, mas que nós já temos hoje fazendo inclusão da pessoa que está numa área remota, trazendo desenvolvimento econômico para a pessoa com deficiência, para a mulher, para diferentes grupos da sociedade, para inseri-los numa economia vibrante e fazer com que a gente traga desenvolvimento econômico, crescimento do PIB e melhor distribuição de renda. Tânia, super obrigada. Deixa eu até pedir para a Ana, tu quer comentar mais sobre essa ação e essa parceria da B3 com a Microsoft nas ações de inclusão, nas ações que melhoram a educação financeira no Brasil, que é tão importante aqui? Com certeza. Primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Me desculpem, né, os que eu estou aqui de costas, mas é um enorme prazer estar aqui e, como a Raquel colocou, né, numa roda de mulheres aqui que somos a minoria, certamente, né, nas lideranças das nossas instituições e mundo afora é assim. Então, para mim, é uma satisfação adicional estar aqui entre, né, 3 mulheres maravilhosas e super representativas, né, desse sucesso feminino e de representatividade. Bom, eu acho que até antes de chegar na nossa parceria, porque nossa parceria é não só de longa data, mas muito relevante para o tema que a gente discute aqui de ESG, deixa eu só dar um passinho para trás e falar um pouco, né, do que é B3 do ponto de vista ASG. B3 tem 2 chapéus. É uma empresa listada, aberta, moderna, mas é também uma empresa que é responsável, em grande parte, como maior infraestrutura do mercado financeiro do Brasil, por regras corporativas, por governança e como indutora e fomentadora de práticas ASG. Então, a gente se coloca hoje como B3 com essas 2 responsabilidades. Uma como uma empresa que vê o ESG em todas as suas 3 dimensões como uma prioridade corporativa, inclusive está nas nossas metas dos executivos como meta corporativa, a ampliação da liderança, da representatividade feminina na liderança, a ampliação da representatividade racial nos nossos quadros. Do ponto de vista do Conselho de Administração, eu fui, antes de ser executiva da B3, eu fui do Conselho de Administração da B3. Quando eu entrei, foi a primeira vez que a B3 tinha 2 mulheres no seu Conselho de Administração. 6 anos depois, já são 4 mulheres num conselho de administração de 11 membros. Então, existe todo um trabalho interno de B3 para ampliar essa representatividade quando a gente fala de responsabilidade social.
No campo ambiental, o nosso chapéu como infraestrutura de mercado é super relevante. A gente vem trabalhando aí, inclusive com agora o selo de ações verdes. A gente tem o iDiversa, que faz um recorte das ações das empresas que são listadas na B3 e que têm práticas ASG diferenciadas. Ou seja, existe todo um fomento aqui para que a gente consiga desenvolver cada vez mais essa consciência de que o ASG é parte do dia a dia das empresas. E dentro, claramente, como eu disse aqui, é uma política corporativa de extrema relevância. Dentro, né, desse guarda-chuva, e tanto interno quanto como infraestrutura de mercado, a gente tem uma série de ações e várias delas em parceria com a Microsoft. Como a Tânia comentou aqui, do ponto de vista de inclusão, a gente tem a ferramenta do Copilot, mas também a gente tem educação financeira, como a Raquel colocou. Em educação financeira, hoje, a B3 tem um hub, né, uma página na web, uma página do Bora Investir, que tem como objetivo para educar, né, ou trazer educação financeira para os investidores de primeira viagem, ou que estão começando a entrar no mercado de capitais. E isso é feito com inteligência artificial. A gente consegue fazer uma curadoria de todas as informações que a B3 tem de investimentos para orientar o nosso cliente, o nosso investidor inicial, para que ele comece a entender como é que funciona o mercado financeiro. E isso é uma parceria com a Microsoft, que usa inteligência artificial para poder se comunicar e trazer essa informação para o cliente que começa a dar os seus primeiros passos no mercado de capitais. Então, a gente se orgulha muito da parceria, Tânia, a gente se orgulha muito do papel que a gente vem desenvolvendo como internamente e como grandes fomentadores aqui do mercado também, nas suas responsabilidades ambientais, sociais e de governança. Muito obrigada. Ana, muito obrigada. Eu acho que parcerias como essas não só alavancam o setor, como são imprescindíveis para o nosso país, né? E dá para, pelo que vocês comentaram, dá para a gente falar que a tecnologia é muito e será muito mais demandada para que essas ações de ESG e para a inclusão, para a diversidade no Brasil realmente aconteçam, né? Então, para Marisa, se puder comentar, como o Banco do Brasil está utilizando a tecnologia para criar produtos e serviços cada vez mais inclusivos. O que vocês estão fazendo também em termos de educação no país? Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com mulheres incríveis. Vou ser repetitiva, mas preciso falar. O Banco do Brasil ele foi eleito pelo 5º ano consecutivo como o banco mais sustentável do mundo. Então isso nos orgulha, mas nos traz uma responsabilidade ainda maior de atuar, né, nessa linha tão importante para o mundo, não é mais nem Brasil. A nossa carteira de crédito hoje ela está girando em torno de R$1 trilhão e desse 1 trilhão, 360 bilhões são de créditos sustentáveis. E claro, para sustentar e para operacionalizar todo esse crédito, tem muita tecnologia envolvida. Como vocês também mencionaram, a gente tem grandes desafios, a gente definiu grandes marcos para a gente cumprir nessa arena, dentro do banco, dentro da nossa unidade ASG, que temos uma unidade específica para isso. E esses desafios de longo prazo, a gente permeia em toda a organização. São alguns números que a gente fica olhando para eles quase que diariamente para perseguir e olhar para aquilo, assim, é o futuro, né? Vou citar 2 exemplos. Um deles a gente colocou também como uma meta 30% de mulheres no nível gerencial. Pode parecer um número assim, 30% parece fácil, né, ou pouco de atingir, mas a gente sabe que é muito difícil, porque no mercado financeiro, como vocês já falaram, somos poucas. E a mulher ainda tem aquela questão de quando chega num certo nível, ela não quer ser gestora por uma série de motivos, né? Conciliar a família, enfim. Um outro número que desses marcos que a gente colocou, é que até o ano que vem,
avançar na maturidade digital de mais de 17 milhões de clientes. E por que isso é importante? Porque ao levar mais clientes para o app, para a internet, a gente vai fazer com que eles deixem, por exemplo, de usar um carro para ir numa agência e, consequentemente, não gerar carbono, né? Enfim. Então, para a gente é importante e a gente vai usando a tecnologia nesse sentido. A partir desses marcos, a gente vai apoiando todas essas ações para seguir. Você falou de educação e também é um ponto importante. Tem um projeto recente que agora é meu queridinho. Tem 2 projetos que eu preciso citar que são queridinhos. Um deles é o cartão em braille. Então, a gente foi o primeiro banco a lançar um cartão totalmente em braille. E isso tem tudo a ver com inclusão, porque permite que os nossos clientes cegos e com visão reduzida se sintam mais confortáveis no dia a dia da sua vida, né, em si, não se sintam tão excluídos. E o projeto que eu ia citar é o Hub Financeiro, no Pará, você citou, né, no norte. Então, a gente começou a perceber uma região em Belém que a gente não conseguia conceder crédito, tinha uma série de dificuldades. Então, também com algumas parcerias, a gente conseguiu chegar até quilombos bastante isolados, levamos internet e agora a gente está numa fase de educação financeira. Então, percebemos que a forma como eles estavam extraindo, por exemplo, o açaí, uma forma artesanal que sempre fizeram, estava degradando o planeta, né? Então, a gente não é só olhar banco que a gente quer levar, é uma série de conjunto, porque o banco ou o crédito ele vem em algum momento. Então, a gente está indo lá, a gente está fazendo educação financeira, a gente está levando internet, está fazendo uma série de ações para a inclusão. Então, eu disse que é um queridinho porque acredito muito nisso. Enfim, a tecnologia é uma grande aliada desse tema e não tem por que ser diferente, né? Tem que ficar orgulhosa mesmo, Marisa. Deixa eu só trazer um ponto que vocês comentaram bastante sobre essa agenda verde, né, essa agenda climática. A Claro, o grupo que a Embratel faz parte, hoje 72% de todo o consumo de energia do grupo, ele vem de fontes renováveis. Isso possibilitou a economia de R$1 bilhão e melhor do que isso, né? Reduziu a emissão de carbono em mais de 400 mil toneladas. Então, acho que essa pauta verde, esse cuidado com o planeta, é uma responsabilidade de toda a população. E ações como essas devem reverberar no mercado. E chamando a Ana aqui, Ana, a B3, como uma balizadora de todas as ações das companhias brasileiras e internacionais, como vocês podem ampliar e estimular ainda mais que as empresas se tornem mais sustentáveis? Raquel, a gente acabou de lançar, e agora, né, o leilão da Sabesp, que vai acontecer nos próximos, né, próximo mês, o follow-on da Sabesp, eu acho que é um marco muito relevante, porque a gente lançou o selo verde, o selo de ações verdes, e esse selo, esse certificado, ele pode ser buscado por empresas que tenham aí uma vinculação da sua atividade principal com questões ambientais, de preservação ambiental. E, obviamente, a Sabesp, né, pela sua atuação na ampliação e no tratamento e coleta de esgoto e água, ela tem isso por estrutura, pela sua atividade. Na medida em que a gente entende que a sociedade cada vez mais demanda essa responsabilidade ambiental das empresas, a gente também entende que o selo vai fomentar essa diferenciação, ou seja, a gente destaca que nas empresas listadas, aquelas que têm o selo, elas estão certificadas, e é uma certificação super elaborada e muito sólida e consistente. Essas empresas sinalizam para o mercado que elas têm essa responsabilidade ambiental. Aqui com o chapéu, né, de governança e de infraestrutura de mercado, e a gente entende que justamente por isso a gente acaba tendo uma repercussão muito grande dessas ações. Da mesma forma que a gente fez na questão da representatividade com o anexo ASG. O anexo ASG, ele no formato pratique ou explique, ele
fomenta que empresas coloquem metas de representatividade que entre 2025 e 2026, todas as empresas listadas na Bolsa tenham pelo menos uma mulher no seu conselho de administração ou na sua diretoria executiva e um representante de comunidades subrepresentadas para justamente fomentar essa diversidade. Ainda não é meta, mas é claramente uma sinalização para o mercado de que essas empresas serão, de alguma forma, reconhecidas pelo mercado, pela sociedade, como empresas mais responsáveis, quer seja com selo verde do ponto de vista ambiental, quer seja social, com uma representatividade mais ampla. Ainda são passos, né? A gente tem eu acho que a jornada ela é muito maior do que essa, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que são passos relevantes nesse fomento, nesse direcionamento, nessa indicação, e que alavanca justamente a posição da sociedade em relação a essas empresas, que à medida que vão percebendo que isso tem valor para o consumidor, que vai olhar e vai dizer, eu quero consumir o produto de uma empresa responsável, vai também buscar cada vez mais ser reconhecida por suas práticas responsáveis. Nossa, bem legal. Realmente acho que a jornada, a sustentabilidade é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros rapidinho, é um processo inteiro que de toda a cadeia precisa fazer. Essa pesquisa, voltando para a pesquisa da Febraban, eu achei um dado super interessante, diz que 55% dos bancos já estão medindo o impacto das suas ações pelo meio da tecnologia, pela inteligência artificial e pela internet das coisas. E já chegando aqui no final do nosso painel, qual que é a visão de vocês de futuro, de quanto a tecnologia impacta, em que proporção e como ela pode até ajudar mais do que ela já está ajudando para que as metas do ESG, da inclusão, da diversidade e dessa política verde realmente aconteça? Bom, o grande desafio não é só você ter o seu plano de sustentabilidade, mas é você medir, monitorar, implementar ações e medir resultados para avaliar impacto. Quando a gente vê uma empresa, a gente tem diferentes fontes de emissões, quando a gente pensa em carbono ou de desperdício de água. Então, cada negócio tem a sua característica e cada negócio tem sua matriz de materialidade. Então, a grande questão é, e como que é composta essa matriz de materialidade? Dá um exemplo da Microsoft, que só 4% das nossas emissões de carbono são emissões de escopo 1 e escopo 2. 96% são escopo 3, quer dizer, elas estão atreladas à nossa cadeia de suprimentos, que é formada por empresas pequenas, médias e grandes. Então, uma empresa grande, como a Microsoft, ela embarca tecnologia, ela embarca conhecimento e cria, potencialmente, uma empresa aberta da B3, vai entrar para o índice do selo verde, mas você não tem todas as empresas, principalmente as pequenas e médias, nessa mesma, alinhadas, ou no mesmo nível de maturidade, ou com a mesma capacidade de investimento. Então, como você falou, Raquel, sustentabilidade e ESG é uma jornada. Você não vira sustentável do dia para a noite, você não vira inclusivo do dia para a noite. Então, é uma jornada que requer muita educação, letramento, para todos entenderem por que eu estou fazendo isso. Acho que sobre a governança tem menos perguntas sobre o porquê, hoje em dia. Mas sobre o social e o ambiental ainda tem. Eu sou um banco, qual é o meu papel com isso? O Banco do Brasil dá crédito para a agrícola. Ele precisa, sim, conectar. Então, vamos pensar. Aí, como que a tecnologia ajuda o Banco do Brasil a aprovar crédito para um determinado produtor rural e não para um outro produtor rural? Ou como você podia dar um crédito ainda mais incentivado para um produtor que preserva a sua região? E aí começa a entrar a tecnologia. Então, começa você medindo suas próprias emissões, ou da sua cadeia de suprimentos, como é o caso da Microsoft, tem que medir a minha cadeia de suprimentos. E aí a gente está disponibilizando tecnologia com Data Lake, com muito Analytics, e colocando esses dados na nuvem, porque são dados que estão em diferentes partes, dentro e fora da sua organização. Você coloca isso, então, num grande Data Lake e você começa a extrair dados e dos dados, os insights. E hoje você consegue até conversar com o seu relatório de sustentabilidade em linguagem natural usando o GenAI. Mas vamos voltar lá para o Banco do Brasil,
que tem que dar crédito para um produtor e ele quer saber se ele está em área preservada, se ele preservou, se ele desmatou. E aí você, com IoT, com imagem de satélite, com um monte de dados combinados, ajudaria o banco na tomada de decisão e ajudaria que o banco não só faça uma ação que seja sustentável, mas ele se reforce como uma empresa que está sendo avaliada com o seu impacto ambiental. Porque o seu impacto indireto, que é através do negócio, poderia gerar um aumento das emissões. E quando a gente fala em desmatamento no Brasil, é o pior ofensor ao nosso compromisso com o país, as nossas NDCs, que são as contribuições acordadas lá em 2015 no Fórum de Paris. Então, eu vejo hoje a tecnologia como um super aliado, porque até pouco tempo não era possível você medir tudo isso, não era possível você integrar toda a cadeia, você não conseguia ter dados confiáveis em tempo real, e hoje em dia você consegue. Você consegue por causa do IoT, a conectividade, nós estamos falando de tokenização, nós estamos falando de diferente, e não é só a IA. É um combinado de tecnologias que existem hoje presentes, então não são tecnologias do futuro, que já nos permite ter, sim, criar a nossa jornada de sustentabilidade. E para ajudar, porque nem todo mundo tem que criar seu próprio aplicativo, sua própria solução de sustentabilidade, nós desenvolvemos o Cloud for Sustainability, que é como eu coloco conectores na sua empresa e vamos lá monitorar desde dados de consumo de energia elétrica, o consumo de água, dados da sua cadeia de suprimentos, e eu mostro dentro de um dashboard como que está, como que eu estou me comportando como empresa, se eu estou dentro ou não do meu target e que plano de ação está funcionando ou não. Então, isso a tecnologia oferece para a gente aqui e agora. Obrigada, Tânia. Marisa, quer completar? E conta se tudo isso que a Tânia falou é verdade mesmo. É verdade, né, Marisa? Fala. Total verdade. Parceiro e já descreve muito bem, né? Mas acho que é por aí mesmo. E tudo hoje é um ecossistema, né, Tânia? Ninguém faz nada sozinho. E precisamos, sim, de parcerias e de juntar esforços, né, para que a gente possa cuidar desse tema. Como você citou, vejo muito daqui para frente blockchain, né, uma economia tokenizada que está começando a aparecer aí, que a gente vai poder tokenizar o crédito de carbono e rastrear tudo isso, a IA usando no mapeamento, né, então assim, tem muita coisa que a gente pode fazer daqui para frente. Agora tem um ponto que vejo muito que a gente vai ter que fazer uma education aí, né, porque como você falou assim, para que eu estou fazendo tudo isso? Ah, é só para salvar o planeta, é só para ter um número bonito? Não, gente. É porque isso é importante na sociedade de hoje. Se a gente for conversar com um adolescente, quando eu converso com a minha filha, ela fica me questionando. Outro dia, não vou citar para não ser indiscreta, mas mãe, você não pode mais ir nesse restaurante, porque, enfim, né? Você não... Então, assim, é essa geração que está chegando, é essa geração que vai abrir conta no Banco do Brasil, é essa geração que vai usar os produtos da Microsoft, né? Então, a gente precisa pensar neles e essa education é nesse sentido também dos novos, mas de quem já está desenvolvendo essas soluções, né? E o quanto que elas vão mudar o relacionamento dos funcionários do banco e dos nossos clientes, né? Então é todo um trabalho, é uma avenida tão larga e tão longa, mas tão boa de viver, né? Então eu acredito por aí que a tecnologia vai ajudar muito todas essas ações. Que bom, né? Ana, e o papel dos bancos nessa jornada? Como que tu vê? Bom, Raquel, os bancos, né, eles foram sempre muito... como é que eu diria, desbravadores das novas agendas, e em particular os bancos no Brasil. O setor financeiro, e aí incluo o B3, né, como parte do setor financeiro no Brasil, eles sempre abraçaram agendas responsáveis, agendas de sustentabilidade, agenda de representatividade, agenda de eficiência, foram grandes e são grandes usuários de tecnologia. Então, eu vejo aqui o setor financeiro de uma forma muito positiva, porque eu acho que tem uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, mas tem uma capacidade de execução que é muito particular e é de muito sucesso e muito provada quando a gente olha a história do sistema financeiro no Brasil. Então, eu realmente acredito que esse papel, um papel de fomentar, puxar, alavancar essa agenda, é algo que cabe também
e talvez principalmente ao setor financeiro, porque é o fomentador do crédito, é quem está lá na ponta. A Marisa falou, e Tânia também, comentaram sobre o crédito rural. Hoje a tecnologia está completamente absorvida, né? O crédito rural, o agronegócio brasileiro tem produtividade, tem tecnologia. A gente também lançou agora em parceria com a AgroTools um produto de avaliação de rating reputacional, ambiental e social, usando tecnologia, georreferenciamento, entendimento do uso da terra, entendimento do uso do trabalho na responsabilidade social. E isso tudo para quê? Para que os bancos, os nossos maiores clientes, são os bancos que hoje financiam o produtor rural. Então, eu não tenho dúvida e sou muito otimista, porque eu acho que é o setor financeiro o grande alavancador dessa agenda. E justamente porque, quando a gente olha para trás, historicamente, os bancos e o setor financeiro conseguiram levar adiante com tanto sucesso outras agendas de responsabilidade, por isso que eu sou otimista e acredito que essa responsabilidade vai ser, sim, assumida, está sendo, na verdade, e vai ser bem executada daqui para frente, como todas as outras que a gente já viu. Então, eu sou uma otimista, eu vejo um futuro que é um futuro mais responsável, mais sustentável, mais justo e mais representativo também de todas, né, de todas as categorias, de todos os segmentos, de todas as raças, de todas as pessoas da sua diversidade da nossa sociedade. Obrigada, Ana. Gente, a gente está chegando no final. Como a gente pôde ver pelas nossas super convidadas aqui, o futuro pede ações cada vez mais justas, mais verdes e mais inclusivas. Ações menos degradantes ao meio ambiente e à sociedade. Acho que isso é um ponto, uma responsabilidade de todas as empresas e de todos nós aqui. A Embratel, uma das suas responsabilidades é levar a hiperconectividade a todo o mercado financeiro, a toda a cadeia da indústria, que permite com que essas tecnologias que são tão importantes para o ESG, como inteligência artificial, internet das coisas, a tokenização, que muito foi comentado aqui, realmente faça com que isto deslanche, né? E a gente já vê isso em N atividades do dia a dia. Nas soluções que a gente presta para o mercado financeiro, para toda a indústria, elas são baseadas numa política verde, nos projetos de governo que permitem com que os professores e as escolas e os estudantes se mantenham conectados, nas soluções para cidades inteligentes, todas elas têm o intuito de tornar todo o nosso negócio mais inclusivo, menos degradante e muito mais verde, um tempo mais justo. Eu quero agradecer a Marisa, a Tânia e a Ana por terem aceitado esse desafio de me falar que essa pauta tão importante. Foi um prazer e muito obrigado a todos vocês e desculpem as costas que ficaram nos acompanhando.